Fala, meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Pessoal, os dias do ministro Alexandre de Moraes, pelo que nós estamos vendo, estão contados, tá? Agora à noite, há mais ou menos 1 hora atrás, são 22 horas e pouco, há mais ou menos 21 horas por aí, às 9 horas da noite, a Rede Globo publicou direto, né, da sua central uma reportagem, uma notícia no Globo News e já viralizou na internet. Qual foi a reportagem? A galera do Centrão e a oposição contra o governo e contra o Alexandre de Moraes estão pedindo uma CPI de investigação com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Além dessa CPI, também eles estão pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E dessa vez não tem como Alexandre de Moraes correr ou discordar. Tá? Por quê? Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes entrou como advogado para advogar a causa do Banco Master, um banco falido, de ladrão, que roubou milhares de pessoas e com isso molhou mão de pessoas do STF. Está envolvido aí não só o Alexandre de Moraes, mas ele é o principal agora, tá? Mas também está envolvido Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Tá? E aí o que acontece? O principal é o Alexandre de Moraes. Por quê? O próprio Alexandre de Moraes procurou o Banco do Central 4 vezes. Procurou o Banco Central 4 vezes para pedir ao banco que aprovasse a entrada, que o Banco Master desse lá o projeto e liberasse para eles. Por isso que o Banco Central, né, foi obrigado praticamente a liberar verbas para o Banco Master. Entendeu aí agora? Por que eles fizeram a liquidação de algumas dívidas? Porque foi obrigado, ou seja, o próprio Alexandre de Moraes entrou nessa briga para defender o Banco Master, que fez um contrato de 129 milhões com a mulher dele e que dizia bem claro que isso está na Polícia Federal, nas conversas do WhatsApp. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. O principal é o pagamento à dona Viviane, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Tem que ser o primeiro de tudo. Esquece qualquer outra dívida de qualquer pessoa. Ela tem que ser a primeira a receber a cota de 3 milhões e poucos de reais. Quase 3 milhões e 700 mil reais. Tá? E aí, quem fazia o papel por detrás dela era o Alexandre de Moraes. Que fazia o papel por detrás dela. Com isso, Alexandre de Moraes ainda disse, chegou a dizer, não sou eu que estou dizendo, é o que está na mídia e na Polícia Federal, na conversa que foi pego, que Alexandre de Moraes chegou até a dizer lá no Banco Central, quando conversou com o presidente do Banco Central, que gostava do Daniel Vocaro, que era um amigo dele, e por isso que ele queria, né, foi feito o pedido para que o Banco Central aprovasse o negócio que o Banco Master tivesse pedido, ou seja, empréstimos e tantas outras coisas mais, e liberação de dinheiro, tá? A questão da Viviane, a esposa do Alexandre de Moraes, entre 2023 a 2024, a renda dela, o patrimônio dela cresceu 232%, passando a chegar entre entre 2023 e 2024 a mais de 70 milhões de reais. Cerca de 79 milhões de reais, tá? Ou seja, um esquema fraudulento, um esquema totalmente irregular. E Alexandre de Moraes, nesse esquema aqui, ele entra como crime de responsabilidade ou irresponsabilidade. Ou seja, ele cometeu crime. Ele, como ministro do STF, não deveria se meter nisso e nem botar pressão, como está escrito na matéria, pressão sobre o Banco Central para que aprovasse, ou seja, como fosse uma ordem, eu quero que aprove, porque o banco não aprovou, mas ele obrigou o banco a aprovar. Então, o que eu quero dizer aqui para você, se você deseja ver a queda de Alexandre de Moraes, ver que ele pague pelo que ele está cometendo, isso aqui já não tem mais questão política não, e também não é pessoal, é pela sinceridade. Nós não podemos ter um ministro
que trabalha por política ou por camaradagem e que destrói qualquer pessoa que entra na frente dele. Está na hora de nós nos levantarmos e não aceitarmos essa situação. Está na hora de alguém botar o Alexandre de Moraes no devido lugar dele, já, e é agora. A própria Rede Globo está trazendo matérias uma atrás da outra, contando detalhadamente cada caso do envolvimento do Alexandre de Moraes e os escândalos que ele está fazendo com isso. Da esposa dele também, tudo detalhado. Procura lá as matérias na Globo sobre Alexandre de Moraes, vocês vão saber de tudo. Não só a Globo, que infelizmente é uma emissora errada, mas que ela está se sentindo traída também por ele com relação ao banco, a rede SBT. Vocês sabiam disso? Pois é. E através disso, eu quero que você deixe a sua opinião aqui. Dessa vez, ele cai ou não cai? E se você deseja isso e quer que ele pague pelos crimes que ele tem cometido, que não é só isso, tem muita coisa ainda para rolar e para vir aí, e que essa CPI saia e faça justiça, e ele pague pelo que ele precisa pagar. Então comente aqui, hashtag eu quero a CPI de investigação do Alexandre de Moraes. Quero também que ela se investigue Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Sejam investigados rapidamente. Temos que desmascarar essa quadrilha, gente. E precisamos da ajuda de cada um de vocês. Comenta nesse vídeo, curte esse bendito desse vídeo e compartilha para que outras e milhões de pessoas também possam opinar e colocar sua hashtag aqui dizendo que concorda e aceita com a CPI de investigação contra o Alexandre de Moraes. E que ele precisa pagar pelo que ele está fazendo. Ok? Um forte abraço.